tão amado, ó Mãe, e nós pedimos a tua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Bom dia. Credo em cruz, misericórdia. Bom dia, gente. Bom dia. Amém. Apesar dos meus olhos estarem em lágrimas, o meu coração está saltitante de alegria de poder estar aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, é uma honra poder estar aqui. Aplaude esse irmão. Irmãos, meu nome é Vando, eu sou de Pinheiros, aqui pertinho de vocês, dá uns 160 quilômetros só. E sou da Diocese de São Mateus, faço parte do grupo de oração Nova Semente. Eu e a minha esposa Grace Kelly, nesse tempo o Senhor nos chamou a estar à frente do Ministério das Famílias lá na Diocese de São Mateus. Pela graça de Deus, nós temos 4 filhos, a Maria Clara, 12 anos, o João, que tem 8 anos, o Miguel com 6 anos e a Luísa com 3 anos. E na próxima vez que você me vê, eu já não te garanto mais nada. Se a contabilidade vai ser essa ainda, eu já não sei. Antes de casar com a Grace, tive 2 filhos, filhos do coração que adotei com a minha mãe, o Stanley e a Luana. A Luana tem 27 anos, o Stanley tem 26 e também são meus filhos. A Luana chegou lá em casa com 6 anos, o Stanley chegou lá em casa com 4 anos. E é uma alegria de Deus muito grande tê-los na minha família. Irmãos, o porquê das lágrimas no meu rosto? Porque há exatamente 26 anos atrás, eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem ele era. Mal tinha ouvido falar dele. E me chamaram para ir num retiro de carnaval. E lá estava eu, no último banco da catedral, no primeiro retiro de carnaval da Diocese de São Mateus. O ano era de 1999. O dia do meu encontro com ele era um domingo, depois do almoço. Estava chocado com aquelas pessoas, porque para mim era tudo doido, um bando de cabrito gritando, pulando dentro da igreja. Eles começaram com as conversas estranhas lá, um tal de lambari, tilapa. Eu falei, misericórdia, chinela raide. Eu falei, meu, esse povo é doido mesmo. O povo aqui é diferenciado, né? Era na época do padre Marcelo Rossi, então estava bombando aquela música dos animalzinhos. Os animalzinhos, e o povo pulando dentro da igreja. E essa não era a visão que eu tinha de igreja. Então é por isso o motivo das lágrimas, a alegria de poder estar aqui 26 anos depois, anunciando Jesus Cristo como Senhor da minha vida, da sua vida e da nossa vida. Amém? Então vamos lá. Irmãos, eu queria que você pegasse a palavra de Deus, fazendo favor aí, em Atos dos Apóstolos. Oi. Amém. Queria pedir uma salva de palma bem forte para o padre Paulo César da Nossa Senhora das Graças. Ô gente, é palma de verdade. Uhul! Você sabe por que a gente está aplaudindo? Porque o padre, ele é persona Christi. Aonde está a pessoa do padre, está a pessoa do Cristo. Amém? Então vamos lá, pega a palavra de Deus, fazendo um favor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo de número 24, pode ser. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 24. Amém? Socorro? Ó, eu ouvi aqui, Bíblia rangendo, viu gente? Não tem aquelas portas velhas quando você vai abrir que ela faz... Tem tanto tempo que não abre a Bíblia que tem que colocar um antilubre, passar um óleo aí para ver se lubrifica. Está até com dificuldade de achar a página que está grudada. Misericórdia, irmão. Você olha a vida, toma prumo. Amém, gente? Olha o que diz aqui a palavra. O Deus
que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida. Aplaude essa palavra, meu irmão. Eu gosto de contar história. Eu sei que alguns de vocês talvez já me conheçam, outros ainda não, mas vou contar uma história para vocês, para a gente poder introduzir melhor o que o Senhor quer fazer nessa pregação. Diz que um dia um casal, é uma família, né, porque já tinha um filho, estava passando por muitas dificuldades financeiras na cidadezinha onde eles moravam, e eles eram donos de uma padariazinha, bem pequenininha, era só uma portinha, coisa pequena. E eles ficaram sabendo de uma terra nova que havia sido descoberta recente. E alguém disse para eles que era um lugar de muita oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer a vida. Então eles resolveram abrir mão da única coisa que eles tinham, que era a padaria, para poder juntar o dinheirinho para comprar a passagem e para ir para esse lugar. E assim foi feito. Venderam a padaria e compraram as passagens. Só que a padaria era tão pé de porco, mas tão pé de porco, que só deu para comprar uma passagem na terceira classe do navio. Não era nem na segunda, era na terceira. Eles iam no porão, junto com os entulhos lá e as coisas, e as bagagens. E eles tinham um menininho, né? Eu não sei como é que é aqui, mas lá em Pinheiro tem criança e criança. No caso deles era uma criançazinha, pequena, de uns 5 anos. Então eles entraram para dentro desse barco aí, desse navio. E, gente, era muito pertinho, era 30 dias de viagem. Você pensa 30 dias dentro de um navio viajando. E como as condições financeiras eram poucas, eles não tinham muito recurso, eles falaram assim, vamos levar uma matutagemzinha, uma coisa para a gente comer nesses 30 dias aí, que senão nós vamos morrer de fome. Porque não tinha dinheiro para comprar comida. E assim foi feito. Fizeram umas caixas grandes. E o que eles levaram? Pão e queijo, que era o que sobrou do estoque da padaria. Primeiro dia, café da manhã, o que eles comeram? Credo, gente, o que foi que eles comeram? 10º dia, almoço, o que eles comeram? 23º dia, o que eles jantaram? Meu filho, você não tem noção do que era o porão daquele navio. Aquele pão com queijo, aquele trem foi fermentando dentro da barriga daquele ser humaninho. Misericórdia, aquele ser humano liberava um gás, sangue do cordeiro. Ninguém aguentava ficar perto. Mas era o que tinha. Então tá bom, vamos de pão com queijo. Para variar, lá para o último dia, eles comeram queijo com pão para dar uma equilibrada na dieta, né? Que estava muito difícil. Menino, faltando 3 dias para acabar a viagem, o filho some. E ele sai caçando essa criancinha para lá, essa criancinha para cá, e procura, e nada de achar o menino. Foram para a 2ª classe, não encontraram o menino. Chegaram na 1ª classe. Gente, pensa aí naquela visão, que banquete que dava daqui lá no balão, ó, de comida, cada uma mais top que a outra, aquele trem gostoso, aquelas coisas maravilhosas. Nossa Senhora! E quem é que estava no meio da mesa comendo? O menino. Oh, minha Nossa Senhora, e a mãe puxa o menino pela perna, o menino volta. O pai puxa o menino pela perna, o menino volta. Gente, o menino já estava quase 30 dias comendo pão com queijo. Na hora que ele viu aquele manjar lá, aquele monte de coisa gostosa, ele endoidou. E tá que puxa, tá que pega, e tá que puxa, tá que pega. E aí o garçom chegou e falou assim, moço, por que você está tirando o menino? Deixa o menino comer, parece que ele está com fome. Aí o rapaz falou bem baixinho na orelha do moço, ele falou, ó, é o seguinte, nós não temos dinheiro para pagar não, nós estamos lá na 3ª classe. Aí o garçom falou, não rapaz, deixa de ser besta, a alimentação já está inclusa na passagem, independente de onde o senhor vai, o senhor tem direito de tomar café, almoço e janta todo dia. Ô gente, a barriga fez assim na hora, parecendo um terremoto. Por que eu estou contando essa história para vocês? Eu vim falar hoje de mediocridade espiritual. Quantos de nós, católicos, apostólicos, romanos, servos de Deus, filhos de Deus,
Irmão, no dia que o sacerdote ordenado ou o ministro instituído pela igreja ergueu as mãos sobre você e disse assim: olha, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali morre a criatura e nasce o Filho de Deus. Você tem entendimento do que significa isso? Gente, um sapo é criatura de Deus. Um cachorro é criatura de Deus. Outro bicho qualquer é criatura de Deus. Nós éramos, que já é muita coisa, né? Criatura de Deus. Mas pelo batismo, nós nos tornamos filhos. Mas quantos de nós, na condição de filho de Deus, vivemos uma vida medíocre? Uma vida na base do pão com queijo. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje para estender o banquete das suas maravilhas. E o tem feito a cada dia. Quando uma missa é celebrada sobre o altar do Senhor, quando um grupo de oração acontece, quando a manifestação do Espírito Santo acontece, mas nós insistimos viver na base do pão com queijo. Fala para quem está do seu lado: acorda, querido. Acorda, querida. Chega de mediocridade. Gente, faz muito tempo que eu parei de estudar. Não devia, né? Tinha que estar continuando estudando, mas parei. Fiz só o ensino médio. Me formei no curso técnico de contabilidade e parei por ali. Na minha época, era assim. Talvez na época de muita gente era assim também. Hoje não é mais. Acabaram com a alegria do povo. Na minha época, como é que funcionava? Era 4 bimestres. E você tinha que tirar 5 no primeiro bimestre, 5 no segundo, 5 no terceiro e 5 no quarto. Se juntasse 20 pontos, você passava. Era assim na época de vocês aí, de alguém? Olha que maravilha. Gente, mas ó, deixa eu te falar, a prova não valia 5. A prova valia 10. Mas você acha que nós ia fazer a prova querendo tirar 10? 5 estava bom. Sabe por que 5 estava bom? Porque 5 era a média. Você sabe a origem da palavra média? Média vem de medíocre. Alguém que vive na média é alguém que vive na mediocridade. Irmão, diante de um Deus que pode tanto, diante de um Deus que quer fazer tanto, por que insistir na mediocridade? Por que insistir em levar uma vida medíocre? Se é Ele que dá a vida, e quantos de nós estamos caídos na depressão? Quantos de nós estamos caídos na ansiedade, prostrados diante da ansiedade? Quantos de nós caídos diante de síndrome do pânico? Se você está diante do Deus que dá a vida, e quantos de nós temos ido à missa como se fosse uma missa de corpo presente, ido ao grupo de oração como se fosse um grupo de oração corpo presente, só está o corpo, a alma já se foi. O Senhor quer fazer o novo na nossa vida. É preciso que eu saia daqui hoje, é preciso que você volte para sua casa hoje, de fato, como Jesus sendo o único Senhor da sua vida, porque Ele o é. Irmão, nessa pregação nós vamos tratar do senhorio de Jesus. E uma pessoa que vive na mediocridade espiritual, ela não vai conseguir enxergar Jesus como Senhor. E eu não vim aqui para falar para você e tentar convencer você de que Jesus é o Senhor. Não vim. Eu não sairia da onde eu estava, porque eu estava 90 quilômetros depois da minha casa, para vir aqui para te convencer que Jesus é o Senhor. Sabe por que eu não viria? Porque indiferente da sua opinião, indiferente do que você professe, Jesus é Senhor absoluto. É o nome que se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Independente que você queira ou não queira, independente que você aceite ou não aceite, está acima da sua vontade. E é difícil para a nossa geração entender isso, né? Porque a gente quer resolver tudo num estalo de dedos. A gente acha que tem o domínio de tudo. Tem não.
Tem coisas que fogem do seu domínio, tem coisas que fogem da sua autoridade. Por exemplo, você levantou hoje e falou assim: não quero sol, desliga. Eu quero é chuva, liga. É assim? Ixi, está calorão, liga o ar da cidade. É assim? Você consegue opinar sobre isso? Se hoje vai ter sol ou não? O máximo que você consegue é entrar debaixo de um abrigo. Irmão, o fato de Jesus ser Senhor está consumado no alto da cruz. Ali ele se tornou, de fato, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas então o que você veio fazer aqui, Wando? Eu vim dizer para você que é preciso que você o aceite na sua vida como Senhor. Que você o aceite na sua vida como seu Salvador. Como o irmão que pregava antes dizia, como seu libertador. Porque não basta Jesus ser, se eu não permito que ele seja dentro do meu coração. Como é difícil aceitar o senhorio de Jesus. E muitos têm essa dificuldade, sabe por quê, irmãos? Porque sequer acreditam que Deus existe. Eu estou dizendo isso porque eu era assim. Há 26 anos atrás, como disse, estava eu sentado naquela cadeira e eu não acreditava que Jesus era Deus. Eu não acreditava que Jesus existia, que Deus existia. Eu levava uma vida vazia, prostrada nos meus vícios, nas minhas limitações, porque eu não acreditava em Deus. E por que eu não acreditava em Deus? Porque eu nunca vi Deus. Alguém aqui já viu Deus? De manhã cedo, você indo para a padaria, você olha lá do seu lado e fala assim: meu Deus, é Deus. Olha! Gente, é Ele. Já viu? Ninguém aqui nunca viu Deus? Você correndo de manhã cedo e olha para o lado e fala assim: meu Deus, é Jesus. Já viu Deus? Irmão, existem coisas que são reais, mas que não são visíveis. Me falaram, diz o Roberto, que os homens da Bahia é tudo macho, cabra macho mesmo, que aqui o trem é diferente. É verdade ou é mentira, gente? Ih, passou vergonha, Roberto. Passou vergonha. Vou perguntar de novo. Diz o Roberto, não sei se dá para confiar, viu, gente? Diz o Roberto que os homens daqui é tudo cabra macho, de verdade. Verdade ou mentira? Tem que falar com voz de homem, gente. Posta aí. Verdade. Então, já que é tudo cabra macho, tudo homem mesmo, tem uma tomadazinha ali atrás do palco, 380 volts. Eu quero ver o camarada que segura nos 2 fiozinhos ao mesmo tempo. Quem tiver coragem, vem cá, descalço, e a gente vai fazer uma laminha ainda, para ficar mais emocionante. Quem tem coragem? Levanta a mão aí. Venha, gente, vem algum aí dos cabra macho. Por que a gente não pega no fio de energia descalço ou nos 2 fiozinhos ao mesmo tempo? O que acontece? Faz o quê? Gente, não ouvi. Dá choque? E dá choque por quê? O que tem lá no fio que faz dar choque? Energia. Energia existe? Alguém aqui já viu a energia? Foi para a praia no verão, está correndo no calçadão, e daqui a pouco você percebeu que o fio chegou a dar uma baixada assim no poste, uma energia obesa passando. Já viu energia? Não dá para ver? Misericórdia. Gente, mas existe, não existe? Quem aqui já tomou um choque? Agora inventaram um tal de DR, rapaz, não dá nem para tomar choque mais. Coloca o troço lá, o bicho desliga, na hora que você começa a sentir, para. Olha, existe uma ciência que estuda uma das coisas mais fenomenais da face da Terra. O PUM. É a punzologia. Já ouviu falar? Eu acabei de inventar aqui agora, viu? Gente, olha para você ver que coisa fabulosa é o PUM. Não tem cor. Você não consegue ver. Mas na hora que o abençoado do seu lado resolve liberar um gás, aí o incômodo é total, não é assim? Pensa comigo se o PUM tivesse cor. Imagina se o PUM fosse verde.
O camarada dá aquela levantadinha assim de 15 graus, dá aquela ajustada e solta, e subisse aquela fumaçona verde assim em cima, hein? Que coisa triste. Não ia nem adiantar fazer tesourinha para tentar cortar, né? Gente, você sabia que você não sente o real cheiro do seu pum? Que o seu cérebro, ele maqueia o cheiro real? Isso é verdade, isso aqui não é história não. É por isso que quando alguém vai ao banheiro, você vai na sequência e fala, Deus me livre que não aguento. Acho o meu ainda aguento, né? O seu não fede, porque o seu cérebro não deixa sentir. É bom quando vem uns retiros que serve aquela salada de repolho com batatinha. De noite, quando chega em casa, Dona Maria está dormindo, joga o edredom assim, ó, e libera. Aí acabou o casamento. Aí pode procurar o Ministério da Família para fazer uma reconciliação aí, que o trem dá ruim. Dá para ver o pum, gente? Mas existe? Incomoda? Demais, né? Olha para você ver que coisa. Gente, ó, tem um bicho soprando vento em mim aqui. Vocês estão vendo a minha franja balançando? Ô Roberto, quando eu entrei na renovação eu tinha cabelo. E a culpa é de minha mãe, que eu estou careca hoje. Ó, gente, cuidado, a oração de mãe é um trem poderoso. Eu dormindo, minha mãe colocava a mão na minha cabeça e falava, Senhor, que caia por terra tudo. Aí, meu, mãe rezou, filho, é outra que não vai, o trem, né? Mas eu sou feliz, sabe por quê? Porque eu descobri que os carecas são os mais amados por Deus. Quem é careca aí, levanta a mão, gente, fica com vergonha não. Nós somos os mais amados por Deus, sabe por quê? Está na Bíblia, está na Bíblia. A palavra fala assim, ó, até os fios de cabelo de sua cabeça me são contados. O careca, Deus tem que pegar todo dia de manhã cedo no colo para conferir, para ver quantos que sobrou. Então a gente dá um trabalho especial para Deus. Dá uma salve de palmas para nós, que nós somos diferentes, tá? Gente, então quer dizer que vocês não estão vendo o vento balançando a minha franja? Dá para ver o vento? Abaixa o vento amassando. Não dá para ver, mas existe? Existe. Olha que maravilha. É óbvio que eu não estou querendo comparar Deus a nada disso, que Deus é incomparável. Mas perceba de 3 coisas simples que eu te falei aqui, que são reais, que existem, mas você não vê. E quantos de nós não crerem em Deus porque não vemos Deus? Irmão, a igreja é essa grande tomada onde você pode enfiar os 2 dedinhos de vez e você vai sentir poderosamente a presença de Deus. Porque Ele está aqui. Porque essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo que eu não veja, a não ser no véu do sacramento, escondido no véu do sacramento, se eu me abro, eu posso experimentar e sentir Jesus. E por que eu estou dando essa volta toda, amados? Para dizer para você que não existe senhorio de Jesus, se não houver um encontro pessoal com Ele. Se não houver um encontro tete a tete, porque não vai poder ser o Senhor da minha vida, aquele que eu não conheço, aquele que é desconhecido de mim. Quantos de nós, católicos, apostólicos, romanos, estamos na igreja todo dia, vamos à missa quase todo dia, mas Jesus é um estranho, porque eu não me encontrei com Ele. E nós começamos a conjugar o verbo de Deus, que é o próprio Deus, no tempo passado. E nós começamos a ler a palavra de Deus no tempo passado. Ah, Jesus era um Deus poderoso, Jesus fez milagres. Não, irmão, está errado. O verbo está certo, mas o tempo que o verbo está sendo conjugado está errado. Porque Jesus é um Deus poderoso, Ele faz milagres e Ele está vivo no meio de nós. Amém, irmãos? Não vá embora para casa até que o Senhor se revele para você. Como eu disse para vocês, 18 anos de idade, estava eu lá no primeiro retiro de carnaval. Como também disse, eu não acreditava em Deus. Eu fui ao retiro para pegar umas meninas, porque disse que no retiro da igreja tinha muita mulher bonita. E eu gostava de mulher, e era mais barato do que ir para a praia. Então eu falei assim, ó, formou, é para lá que eu vou. E partiu no ônibus com as velhas.
As velhinhas rezando Ave Maria cheia de graça no ônibus. E eu ouvindo Magnífico. Adoro. Nananana. Um Discman ainda, pensa numa evolução. E as velhinhas rezando. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Porque era um tal de paz de Jesus para lá. De paz de Jesus para cá. E aquelas pessoas tinham algo que eu não tinha. Elas eram felizes. Parecia que eles tinham relaxado esse músculo aqui, eles não conseguiam fechar a boca. Eles ficavam assim, ó. Assim que tinha rasgado de orelha a orelha. Igual a plaquinha quando a gente chega na Bahia, sorria, você está na Bahia, né? E aquilo me incomodava porque eu era profundamente triste. Porque eu vivia uma vida profundamente angustiante. Mas eles eram felizes. E eles começaram a falar de um tal de Jesus, Jesus, Jesus. Gente, de cada 10 palavras que aquele povo falava, 11 era Jesus. E eu falei, gente, que povo doido, que povo maluco. E eles falavam assim, fecha o olho. É ruim que eu fecho, vai saber o que esses doidos vão fazer comigo aí, né? E fecho nada, olhão aberto, esbrugalhado. E assim foi o primeiro dia. Saímos para almoçar. Aí nós tínhamos combinado o seguinte, ó. Nós vamos de dia com carnaval com Cristo. E de noite nós vamos com o diabo. Que era do lado, a praia estava pertinho. Então, ó, nós não paga. Nós pega as meninas da igreja e pega as meninas lá de Guriri. Aí formou. Já é. Não deu outra, nós fomos. Ou melhor, antes de ir, é o que aconteceu. Aí fomos acolhidos da casa de um irmão. Gente, eu nunca tinha visto uma pessoa tão de igreja igual aquele homem. O receptor da parabólica era de botão de rodar ainda. Tinha teia de aranha. O botão na parabólica dele só ficava na Canção Nova. E ele começou a falar de Padre Zezinho, Padre Huguinho, Padre Leonardo, Padre Donald. Começou a falar de um monte de padre que eu nunca nem sabia na minha vida. E nós doidos para pedir ele para nós ir, porque católico pode ir para qualquer lugar mesmo, né? Que católico não... Essa era a visão que eu tinha de católico. Então nós doidos para pedir para ir na praia um pouquinho, né? Para ver como é que era o negócio lá. E o pessoal pegando um ônibus para ir para Furrupa. E o povo já tudo louco. Quem estava com mais roupa, estava com dedo de roupa e o pau está quebrando. E nós é lá que eu vou. Aí ele viu que o Oinho estava lacrimejando de vontade de ir. Ele bateu no ombro da gente assim, meu irmão, nós que somos de Deus, nós não ligamos mais para essas coisas do mundo, é verdade, meu irmão. É verdade. Nós que somos de Deus, a gente não liga para isso não, é verdade, é verdade. E aí como é que pede o homem para sair? Não teve jeito. No outro dia, na hora que ele largou nós no retiro, nós partimos para Guriri. Gente, chegamos lá, era eu, meu irmão e um amigo. Deu um mal-estar, e não conseguimos ficar lá. E aí voltei para o retiro de novo. Meu irmão voltou também. Eu entrei lá para dentro da capela. O meu irmão estava agarrando uma menina na frente da catedral. E esse amigo estava ficando com a menina lá atrás da catedral. E a que eu estava dando ideia sumiu. Então eu entrei para a igreja e fiquei sozinho. Eu estava sentado no último banco da igreja. E eles pediram para fechar o olho. Eu caí na besteira e fechei. Gente, eu fechei os meus olhos pela primeira vez naquele retiro. E o rapaz que estava conduzindo lá na frente começou a rezar e disse assim, tem um jovem aqui no meio de nós. E esse jovem se sente assim, 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 assim. E está acontecendo isso, isso, isso. Faltou falar meu CPF e RG. Eu, na hora, cheio do discernimento do Espírito, falei assim, minha mãe ligou para esse cara. Juro para vocês. Falei, minha mãe ligou para esse cara, não tem condição não. E aí daqui a pouco aquele cara começou a falar umas coisas que a minha mãe não sabia a respeito da minha vida. Eu entendi que tinha sido outra mãe que tinha ligado para ele. Era a minha mãe que estava no céu. Era a Virgem Maria que estava intercedendo por mim. E naquele dia, meu irmão, eu tive a primeira visualização da minha vida. Ele falava assim, que Jesus tinha morrido na cruz por minha causa, por amor a mim. E eu era carente, 1,20 m de altura. Eu me sentia a pessoa mais esquisita do mundo.
aquele cara começou a dizer que Jesus me amava. E que ele tinha subido no alto daquela cruz por causa de mim. E que ele precisava ser o Senhor da minha vida. E ele falava assim: fala para Jesus que você o ama. Irmão, com 18 anos de idade, eu nunca tinha usado a palavra eu te amo para ninguém. Nem para minha mãe, nem para o meu pai, para ninguém. Eu era ruim. Eu fui criado para ser uma pessoa ruim. Com 5 anos de idade, o meu sonho era tirar a vida do meu pai, porque o meu pai era alcoólatra. E ele batia na minha mãe, batia na gente. E eu nasci duro, frio, indiferente. E aquele cara disse assim: fala para Jesus que você o ama. Eu não tinha coragem de dizer eu te amo para uma mulher. Eu ia dizer eu te amo para um homem. E na minha frente a primeira visualização que eu tive. Já assistiu Shurek? Já o gato de botas? Com aquele olhão desse tamanho assim? A imagem que me vinha era de Jesus com o olho daquele tamanho, olhando para mim e falando assim: me dá a sua vida. Aquele que pode dar a vida estava pedindo a minha vida. E eu não resisti. Eu me entreguei. Ali morreu o homem velho. E ali nasceu o homem novo, que está aqui hoje para a glória de Deus. Irmão, eles começaram a cantar uma música do Espírito Santo. Gente, na hora que aquele homem começou a dizer: vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Gente, aquilo, o que tinha de cabelo, ficou tudo em pé. E ali eu tive a real certeza de que não era história, de que não era conversa da minha mãe, que não era conversa dos outros. Eu estava diante de Deus, e Deus estava diante de mim, e eu experimentei de fato Jesus. Meu irmão, você não pode viver sem fazer essa experiência. Não se conforme em simplesmente ouvir falar de Jesus. Não se conforme em simplesmente ler a palavra de Deus. Mergulha nela. Diante do Senhor, com a verdade do seu coração, fala: Senhor, revela-te a mim. Como se revelou a Paulo, revela-te a mim. Como se revelou a Pedro, revela-te a mim. Porque eu não quero te seguir de te ouvir falar. Eu quero seguir porque eu experimentei. Porque eu sei, de fato Ele vive. De fato Ele reina. Aleluia! Ele está no meio de nós. E aí, irmão? Eu jurava que estava acontecendo com todo mundo a mesma coisa. Quando eu abri os olhos, todo mundo com o rosto seco. Eu chorava pelo olho, pelo nariz, pelas orelhas. Eu já não sabia o que eu fazia no meio daquele povo. Mas algo tinha sido transformado dentro de mim. Voltei para casa. E se Jesus ser o Senhor da minha vida aqui, é fácil. As mulheres estão tudo bem vestidas, as mulheres tudo de Deus. Por mais bonita que seja, elas estão tudo organizadas, né? Agora você pensa um menino de 18 anos com a sexualidade prostituída, com a sexualidade estragada. Gente, no dia que eu não estava com disposição, eu me masturbava 3 vezes por dia. Nós locávamos fitas VHS, 10 fitas. E a gente ficava o dia todo vendo filme pornográfico. 18 anos, um lixo. Coração chagado com o pai alcoólatra. Coração chagado com a mãe depressiva. Sexualidade prostituída. Ô, meu irmão. Mas eu disse naquela música que sozinho eu não podia mais. E olha, preste atenção nas coisas que você fala com Deus. Parece que não, mas Ele te escuta. E Ele nunca mais me deixou sozinho. Tinha uma coisa dentro de mim que me incomodava. Gente, aquilo, o discernimento do Espírito Santo era tão grande na minha vida
que nós começamos a ir ao grupo de oração. E chegando no grupo de oração tinha 5 véias. Era o público do meu grupo de oração, as minhas 5 veinhas. Tinha mais ninguém. Mais ninguém. Nós íamos para o ensaio do Ministério de Música de bermudinha sem camisa. Cheio da unção, né? Tinha noção nenhuma do que estava fazendo lá. Aí pegamos uma apostila da RCC que falava o que era o núcleo. O núcleo é a célula-mãe, não sei o quê. Eu falei, gente, que diacho que é isso de célula-mãe? E o povo orava em línguas. Eu não orava em línguas. Mas eu fui fiel e fui perseverando lá naquele grupo de oração. E ele de facão em mim, ó. E aí, hoje ele cortava um pedaço, amanhã ele cortava uma banda. Outra semana ele cortava outra banda. Você acredita que eu virei coordenador daquele grupo de oração? O improvável aconteceu. E as pessoas começaram então a dizer, olha, isso é fogo de palha. Sabe o que vai acontecer? Esses jovens são todos assim. Hoje eles estão aqui na igreja. Amanhã eles já não estão mais. Pode ficar tranquilo, daqui a pouco some. Irmão, tem 26 anos que ele está tacando palha nesse fogo, graças a Deus. E o fogo ainda não apagou. Aquele grupo de oração de 5 velhinhas se tornou um grupo de oração que toda quinta-feira dava 250 pessoas. Porque quando eu deixo Jesus ser o Senhor da minha vida, quando eu deixo Jesus ser o centro da minha vida, as coisas vão mudando em volta. Aquele pai alcoólatra se libertou da bebida. O meu pai se confessou a primeira vez aos 51 anos de idade. O meu pai era de mal de todo mundo que morava na minha rua. O meu pai, levei para Canção Nova, soltei nos peitos de Padre Léo lá. Depois encontrei meu pai com um zoião vermelho, parecia que tinha fumado um baseado. Meu pai que dizia que homem que é homem não chora. Tinha chorado horrores, homem quase que tive que colocar no soro, de tanto que meu pai tinha chorado. E ele falou que ele tinha se encontrado com Jesus lá. E se encontrou mesmo. Voltou e pediu perdão para todo mundo da rua. Meu pai que não ia à igreja. Meu pai ia à igreja todos os domingos. Ele chegava antes do Divaldo, que era o velhinho que abria a igreja. Meu pai se confessava todas as semanas. Meu pai rezava o rosário todos os dias. O meu pai morreu aos 67 anos de idade, com um terço na mão. Porque quando eu permito que Jesus seja o Senhor, de fato, tudo muda. Por que eu estou contando da minha história, meu irmão? Não é para me engrandecer, nem me enaltecer. Eu sou talvez o mais miserável de todos vocês aqui. Mas eu estou dizendo que se Ele fez comigo, se aconteceu na minha vida, está fácil acontecer na sua. Está fácil acontecer na tua família. A minha mãe depressiva se levantou, serva de Deus, pregadora da palavra, intercessora, mulher de Deus. A minha família se ergueu, irmão. Mas digo para você, não basta eu proclamar com a minha boca que Jesus é o Senhor. É preciso que de fato Ele seja. Alguém aqui lembra da Rainha Elizabeth? A Rainha Elizabeth estava aí. Você sabe qual que era o animal de estimação, o primeiro animalzinho de estimação da Rainha Elizabeth? Era um dinossauro. A Elizabeth, um dia deram uma tartaruga para a Rainha Elizabeth. E ela falou assim, não gosto não de animal de estimação não, perdi o meu no último Big Bang que teve, depois disso mais nunca quis. Aí era uma tartaruguinha, aí deram uma tartaruga para... Você sabe quantos anos que vive uma tartaruga? É uns 400 anos, gente, quase. Aí a Elizabeth falou assim, não gosto não, a gente apega com os bichinhos, de repente morre, a gente fica com saudade, né? Então não vou querer não. Vocês lembram da Rainha Elizabeth, não lembra? Ela era rainha da onde? Da onde? Tudo quanto é lugar da Inglaterra tinha uma foto dela, sabia? Foto da Rainha Elizabeth. As pessoas em casa, quadros da Rainha Elizabeth, porque ela era a rainha, não é isso? Mas você sabe, a minha grande frustração foi quando eu descobri que a Rainha Elizabeth não apitava nada. Não é o príncipe Charles que manda.
é o primeiro-ministro, é o chanceler. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitos de nós, católicos, apostólicos, romanos, carismáticos, blá, 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 camisetinha de Jesus, tercinho no braço, mas ele não manda nada. Chega em casa, é o quadrão de Jesus, mas ele não apita nada na sua vida. Quem manda é você, quem decide é você, quem resolve é você, e Jesus fica de lado, e depois vem para cá se queixar. É porque você está vivendo na mediocridade, porque você tem um Deus poderoso por você, um Deus poderoso que está rasgando o céu aqui hoje, erguendo a mão dele na sua direção, estendendo a mão dele na sua direção, para te tirar dessa prostração que você está vivendo. Irmão, eu não sabia que eu ia fazer essa pregação, foi surpresa. Acontece nas melhores famílias, mas Deus me falava a respeito da sua vida há alguns dias. E a palavra que Deus trazia ao meu coração era a palavra ingratidão. Amnésia espiritual. Eu falei de mediocridade. Eu vou virar a chave agora e vou falar de amnésia espiritual. Nós vivemos num país onde os políticos não concluem as obras que eles começam. Ou aqui na Bahia é diferente. Lá no Espírito Santo é assim. Aqui eu não sei, Bahia, né? Povo diferente e tal. E é triste quando uma obra não é concluída. Se você for ao Espírito Santo, o Roberto foi semana passada, retrasado. Gente, a gente sofria. Quando a gente chegava na serra, você tinha que atravessar a serra todinha, gastava quase umas 3 horas para chegar no centro de Vitória. Eles fizeram um contorno. Esse contorno é prometido desde que Noé terminou de construir a arca. Agora ele saiu. Gente, é uma beleza. O trem que você demorava não sei quantos anos para chegar, você chega rapidinho, porque a obra foi concluída. Irmão, por que eu estou falando de amnésia espiritual e de gratidão espiritual? Porque muitos de nós aqui estavam na vala como eu estava. Muitos de nós aqui foi achado no chiqueiro como eu fui encontrado pelo Senhor naquele dia. E o Senhor te restabeleceu. O Senhor te deu dignidade. Gente, se eu mostrar uma foto da minha mulher para vocês, vocês falam assim, meu Deus, essa mulher é cega, tem basta. Pensa na mulher bonita, gente, multiplica por 10, eleva a potência máxima, é minha mulher. Um espetáculo, por dentro e por fora. Me deu uma família, me deu filhos, me deu uma empresa. Quantos de nós foi levantado por Deus, chegou aqui igual um indigente no grupo de oração, não tinha nada, não tinha beleza, não tinha aparência, não tinha nada. Deus te levantou e você está virando as costas para Ele, dando migalhas para Ele, servindo mais ou menos, fazendo as coisas meia boca. Toma vergonha na sua cara, deixa de ser ingrato, volta para o teu Deus. Você é uma obra incompleta. E tem pessoas que não vão chegar a Deus porque essa obra está incompleta. Porque você abortou o download no meio. Você apertou no xizinho, o download estava fazendo. E você apertou o xizinho. Porque você não quer gastar os seus dados móveis. Você não quer gastar o seu tempo com as coisas de Deus. Você não quer gastar o seu tempo com a igreja. Ei, quem não tem tempo para Deus está perdido. Reveja a sua vida. Não basta carregar uma cruz no pescoço. A cruz tem que estar na alma. Ô meu irmão, não queria vir aqui não. Um monte de trem para fazer lá do Ministério da Família. Cansado. Terça-feira eu tenho que pegar 1.000 quilômetros para ir atender um cliente, mais 1.000 para voltar para casa. Se eu pudesse, eu ficava lá. Mas eu encontrei com Ele. E tem um trem aqui dentro de mim que é grande demais. Se eu não dividir com os outros, estoura. A igreja precisa de você. Você precisa da igreja.
Volta. Não esquece das coisas que Deus já fez na sua vida. Não deixa que essa amnésia espiritual te contamine. Agora que eu estou melhorzinho, agora que eu tenho um carro bom, que eu tenho uma casinha confortável, agora que as coisas estão dando tudo certo, se der eu vou lá, viu, Roberto? No grupo de oração. Se der eu ajudo. Deixa eu te pedir. Se você não compra em alguma daquelas lojas, a partir de hoje começa a comprar. Se tiver no Mercado Livre R$10 mais barato que numa loja daquela ali, compra na loja. Porque o Mercado Livre não está patrocinando esse evento, não. O Mercado Livre não está salvando almas, mas aquelas pessoas ali estão salvando almas hoje. Chega na loja dele e fala assim: eu não era seu cliente não, mas só porque você acredita nas coisas que eu acredito, a partir de hoje você ganhou um cliente. E começou a falar de dinheiro, baixou o espírito de Valdomiro Santiago, de Edir Macedo, né? Diz que se Jesus é o caminho, o Edir Macedo é o pedágio, ninguém passa se não largar uma moedinha. Não é assim? E se eu fosse Valdomiro, eu estava rico, qualquer suar igual eu, meu filho, ó, ia estar vendendo suor para tudo quanto é lado. Não é não, meu irmão, a evangelização não se faz sem dinheiro. O som custa, o palco custa, a comida custa, o pregador não vem de jegue, ele vem de carro, tem que pagar a gasolina, pelo menos a gasolina do pregador. A evangelização não se faz sem dinheiro. Deixa Jesus ser o Senhor do seu bolso, deixa de ser medíocre. Do tanto que Deus te deu, você está aí segurando. Ajuda o evento, pergunta o Roberto quanto está faltando. E fala assim: eu quero patrocinar essa evangelização aí, porque Deus fez muito por mim. Gente, nós fizemos um evento lá, e nós precisamos alugar uma tenda. E a tenda custava 70 e tantos mil reais na época, hoje está mais cara. E nós fomos conversar com o prefeito para ver se ele podia ajudar. E eu não conhecia o prefeito, que era uma cidade que não tem nada a ver comigo, mas eu era da equipe, eu tinha que ir, e eu fui. E na hora que eu cheguei, não vou falar o nome porque eu não estou fazendo política aqui. O prefeito falou assim: gente, eu não posso ajudar o retiro em nada. O meu adversário político aqui é presidente do Tribunal de Contas. Se eu pensar em pisar fora da linha, eu já perco o meu cargo. Mas Deus me honrou. O cara não é católico não, viu, irmão? Deus me abençoou. E o que Deus abençoa, a gente precisa devolver. Ele ligou para a menina da tenda, perguntou quanto que era a tenda, e falou: da prefeitura eu não posso tirar nenhum real. Na época era cheque, né? Hoje já tem Pix. 2013 foi isso. Ele sacou a folhazona do talão de cheque, fez um cheque de 70 mil reais e entregou na nossa mão. Falou assim: ó, esse é o meu patrocínio. Chamei ele para abrir o evento. Ele falou assim: não, o que Deus fez com a gente é muito bonito para a política estragar. Eu não vou. Eu estou aqui, mas eu não vou. E por favor, não fale que eu patrocinei. Ô irmão, Jesus chegar no coração é uma luta. Escorregar e chegar no bolso, meu filho, pensa aí. É anos, viu? Mas a evangelização precisa. Jesus precisa ser o Senhor da sua casa, da sua família, dos seus filhos e do seu serviço. Mas não dá para ser o Senhor se você não permitir que Ele se revele a você. E eu não viria aqui hoje se eu não acreditasse que Ele tem poder para fazer o novo na sua vida. Sai para fora do túmulo, Lázaro. Sai para fora do túmulo. Existem pessoas nessa cidade que só vão ser evangelizadas na hora que você abrir a sua boca, na hora que você pregar, e não usando os 4 evangelhos, porque talvez os 4 evangelhos essa pessoa já até conheça. Mas eu queria convidar você a pregar o 5º evangelho. Já ouviu falar do 5º evangelho? Sabe o que é o 5º evangelho? O 5º evangelho é aquele que narra a história de Jesus na sua vida. É aquele que conta o que Deus fez de fato na sua vida. Porque as palavras, meu irmão, de fato elas comovem. Mas o que tem o poder de mudar a vida dos outros é o testemunho. Jesus precisa ser o Senhor da minha língua.
Porque é fácil vir aqui orar, pregar, mas na hora que vira as costas eu sento a lenha. Tem gente que está perdendo de tempo de ganhar dinheiro. Tem um irmão aqui do grupo que tem uma empresa de decoração, está patrocinando, Rebouças. Aluga aquela lingona que você tem, ó, para tapete, carpete, para casamento. Entendeu? Tem gente que se for desenrolando, chega em Pinheiro, fácil. Não tem que cortar um pedacinho, que a língua é grande demais. Jesus precisa ser o Senhor de todas as áreas. Da minha sexualidade, da minha afetividade. O que Jesus precisa mudar na sua vida hoje? Aonde que está morto? E ele precisa dar a vida. É o seu casamento? Você está vivendo de aparência? Você está até indo no grupo lá de oração? E quando desce do carro os dois, coloca aquele sorrisinho falso. Mas quando entra para dentro de casa, as quatro paredes, o pau quebra. Aonde Jesus precisa agir? Aonde Jesus precisa operar na sua vida? Na minha vida? Deixa Ele reinar. Tira sua coroa. Tem uma música que a gente canta muito nos grupos de oração. Eu vou ser honesto com você, eu fico assim, não é para cantar a música, não, só contar, partilhar com vocês. Tem hora que eu não tenho coragem de cantar. Eu vejo o povo cantando e bate uma depressão, porque eu não sei se eu tenho coragem de cantar. Tu és o centro da minha vida. É mesmo. Eu acho que Jesus olha lá de cima, coloca a mãozinha no queixo e fala assim, é mesmo, eu sou? Olha, não sabia, não pareço. Pensei que você nem lembrava de mim mais. E aí ergue os braços. Tu és o centro da minha vida. E até vaza uma lágrima. É mesmo? E por que eu não te vejo mais na igreja, filho? Se eu estou sendo isso tudo aí, o que está acontecendo que ninguém me fala? É mesmo o centro da minha vida? É mesmo? Não sei você, mas da minha nem sempre ele tem sido. E de vez em quando eu falo, Senhor, se eu cair, me pega no colo. Me traz para perto do Senhor de novo. Eu termino essa pregação partilhando com vocês. Eu não tenho pedido a Deus muitas coisas. Porque eu descobri uma qualidade nesses 26 anos do amor de Deus que nunca ninguém tinha me falado. O amor de Deus é constrangedor. Eu me sinto constrangido de quão bom Deus tem sido comigo, de quão bom Deus tem sido com a minha família. Antes de eu pensar em pedir, Ele já fez. Então eu não, sério mesmo, eu não tenho, para mim eu não tenho muita coisa para pedir. Mas um pedido eu faço para Ele sempre. Não me deixa sair da tua presença. E se algum dia eu pensar em desistir disso aqui, me leva. Não me deixa aqui. Eu não posso me perder. O Senhor investiu muito em mim. Não abandona essa obra. Finaliza o que o Senhor começou. Nesses 26 anos eu vi muitos irmãos ficando para trás. Irmãos preciosos, caros. Eu peço a Ele essa graça. Se um dia eu pensar em me apartar de Ti, de viver diante de outros senhores, a vida não faz mais sentido, porque não há vida fora de Ti. Só Ele é quem dá a vida. Só Ele é quem dá a vida. Eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração, mas se tiver, faça. Irmão, a fruta tem que ser colhida no tempo certo. Se ela demorar no pé,
ela estraga. E no tempo que eu pensar em me desviar do Senhor, recolhe, não me deixa perder. Eu não posso, eu não quero, porque os meus filhos iam conhecer o pai quão horrível eu sou, porque o pai que eles enxergam hoje é o pai que Cristo é em mim. Porque minha esposa ia conhecer o marido quão horrível eu sou, porque o marido que a minha esposa enxerga hoje é o marido que Cristo é em mim. As pessoas iam de fato conhecer quem sou eu, porque o que vocês estão vendo aqui hoje é o que Cristo é em mim. Eu não sou nada e não tenho nada. O que tenho é a graça de Deus, e essa eu não quero perder. Queria eu ter, irmão, a condição de empurrar Jesus goela abaixo na sua vida. Mas a palavra de Deus diz em Apocalipse que eis que estou à porta e bato. Ele tem a chave, mas ele não entra sem bater. Ele tem a chave, mas ele não entra sem bater. Eis que estou à porta e bato. Se você abre, eu entro. Se você deixa, eu chego. Mas se você não permite, ele continua batendo a sua porta. E vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Abre a porta do seu coração. Deixa ele entrar. Decida-se pela rocha firme que é Jesus. Irmão, se sua família está destruída, se seu casamento está destruído, se a sua empresa está falida, se tudo está errado, você está no lugar certo. Se a sua empresa está bombando, se a sua família é maravilhosa, se o seu casamento é um luxo, você está no lugar certo, porque é só dele que a vida provém, só ele pode prover todas as coisas. Se curve, reconheça a sua miséria, sua pequenez, e diz para o Senhor: eu quero experimentar a sua presença, eu quero sentir o seu amor. Feche os teus olhos. Se você ora em espírito, solta a tua voz no espírito agora. Senhor, nós estamos aqui. Senhor, nós acreditamos na tua palavra e nós queremos a sua entrada gloriosa no nosso meio. Eu retiro hoje a coroa que estava sobre a minha cabeça e a entrego aos seus pés, porque a partir de hoje, a partir de agora, tu és o Rei, tu és de fato o Senhor, tu és de fato o centro da minha vida. Eu estava ali rezando por essa pregação e eu falava: Senhor, o que o Senhor quer dizer para esse povo? E ele me dava uma visualização. E depois dessa visualização ele pediu que eu abrisse os meus olhos. E eu estava de frente para uma parede de tijolo. E nessa parede de tijolo, ali na salinha do pregador, tinha um buraco bem pequenininho, mais ou menos do tamanho de um lápis, da grossura de um lápis. E ele falava assim: meu filho, eu quero mudar essas pessoas por dentro, porque a aparência é de cristão, porque a aparência é de servo de Deus, mas por dentro são como sepulcros caiados. E muitos deles estão me enxergando por esse buraquinho, porque as paredes do mal, porque o senhorio de Satanás tem cercado a vida de muitos deles. Por isso, meu irmão, eu convido você agora a ficar de pé, e na autoridade do nome de Jesus,
Eu proclamo sobre você, sobre a sua casa, que as paredes que Satanás construiu em torno de você caiam por terra agora, sejam quebradas, sejam desfeitas, sejam aniquilados os planos do mal. Eu queria convidar você a em alta voz clamar a Jesus, que Ele venha em socorro da tua casa, que Ele venha em socorro da tua família. Solta a tua voz, irmão. Nós viemos aqui para orar, nós viemos aqui para nos encontrar com o Senhor. Então rasga o seu coração agora e diz para o Senhor: Senhor, sou eu, Senhor. Outroras o Senhor me acolheu, eu virei as costas para Ti, mas hoje eu me volto para Ti na Tua presença, e eu te suplico, olha para o Teu servo, olha para a Tua serva, olha para minha pequenez, Senhor, porque nada eu sou fora de Ti. E eu quero entregar a direção da minha casa, eu quero entregar a direção da minha vida, porque eu só tenho feito burrada, Senhor. Conduz a minha história, conduz a minha vida, se revela a mim, Jesus. Irmão, coloca a mão no ombro da pessoa que está à sua direita. O Senhor coloca no meu coração de gente que está tão fraco que não consegue rezar. Ore por ele agora. Fala: Senhor, na autoridade do seu nome, eu suplico toda a libertação. Eu suplico, Senhor, a ação poderosa do Teu Espírito sobre a vida desse filho. A palavra de Deus fala que a terra era vazia e uniforme, e o Espírito pairava sobre a terra, sobre as águas. Esse Espírito, Ele paira sobre nós agora, porque é Ele quem te dá a certeza de que Cristo é o Senhor. Ele é o revelador. Intensifica a tua oração. Deixa de frouxidão, ergue-te. Você que tem levado uma vida dupla, renuncia os caminhos errados e volta para o Senhor. O Senhor coloca no meu coração que Ele está curando aqui no nosso meio uma pessoa que está com câncer no reto, e o Senhor está te curando agora, porque outrora Jesus não era o Senhor, e você foi submetida a situações que deixaram marcas profundas no seu coração, mas você nessa hora está permitindo que Jesus seja o Senhor, e Ele está restaurando a sua saúde agora. E eu quero que você vá no seu grupo de oração, que você já não vai há um tempo, e proclame esse milagre que o Senhor está fazendo lá. O Senhor coloca no meu coração de uma mãe que está aqui cobrando o Senhor pela salvação dos seus filhos. Ei, você esfriou, você deixou a intercessão, você deixou as coisas de Deus. Volta para o que é teu, e você vai ver que as portas vão se abrir. O Senhor coloca no meu coração de muitas pessoas magoadas, servos que estão brigados entre si por causa de uma discussão de coisa de igreja. Oh, meu irmão, pisa na cabeça de Satanás. Não permita que ele
traga discórdia para a igreja de Nosso Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora e mando que vá se prostrar aos pés da cruz de Jesus esse espírito maligno de suicídio que está sobre a sua vida. Dá o seu grito de derrota e parte aos pés da cruz do Senhor. Potências infernais, tremei, porque o Senhor está no nosso meio. Canta essa música. Faça dessa música uma oração poderosa. Deixe Jesus te alcançar. Soberano, maravilhoso, Ele é Deus que não sabe o que proclama a vitória do Senhor sobre a tua vida, soberano. soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de te amar. Tu és o Rei dos Reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Proclame Deus de milagre, te adorar é o meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, cante maravilhoso, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Amém. Mari, tá no jeito aí, Mari? Léo, pode soltar aí no telão. Pessoal, solta aí, Mari. Essa de amarela aqui, ó, é Gleice, ó. Lembra que ele falou que a mulher era bonita? Ele não mentiu, não, a mulher é bonita. E é isso que Deus faz com nós. A gente olha para uma cabeça daquela parecendo Megamente, Deus dá uma família linda ali, tá todos os filhos, ó. Todos servem dentro do grupo de oração deles. Vando, muito obrigado, cara. Você tá doido, gente. Vou deixar mais um pouquinho para vocês ficarem vendo aí a fotinha da Grace. Acabou de me enviar ali. Falei, Grace, manda uma foto aí, eu quero provar pro povo que você é bonita.